Na sala do Dr. Renato Maia, no 12º andar de um prédio no centro de Belo Horizonte, havia um silêncio que eu nunca vou esquecer enquanto viver. Era uma tarde de março de 2023. Quinta-feira, 3 da tarde. O ar-condicionado zumbia baixo, as persianas meio fechadas, a luz em listras diagonais sobre a mesa envernizada. Verniz barato, que escurece demais. Eu reconheço de longe. Marina estava do outro lado. Cabelo feito, batom vermelho escuro quase vinho, que eu nunca havia visto nela num dia comum. O advogado dela tinha a postura de quem já ganhou antes de começar. Ela deslizou uma pasta na minha direção e sorriu. Não foi sorriso de tristeza. Foi o sorriso de quem está prestes a dar um golpe e sabe disso. Assina o divórcio, ela disse, e sai com o que veio. 4 anos resumidos naquelas 2 frases. Olhei para as minhas próprias mãos, mãos de pintor-restaurador, que sabem distinguir madeira boa de madeira podre pelo tato. Respirei fundo, devagar. Abri a minha própria pasta, montada, documento por documento, ao longo de 2 anos. Coloquei os papéis sobre a mesa com a calma de quem conhece o valor exato de cada peça que manuseia. Pode começar, eu disse. Era hora de ela descobrir quem havia planejado aquele dia 2 anos antes dela. Mas antes que eu continue, preciso de um momento com você. Obrigado por estar aqui. Num mundo que não para de gritar, você escolheu sentar e ouvir. Isso significa mais do que parece. Me conta nos comentários de onde você está ouvindo isso. Cidade, estado, país. Cada nome que aparece ali me lembra que histórias reais conectam pessoas que jamais se viram. Preciso te dizer que alguns elementos desta história foram adaptados para preservar identidades. A dor foi real. A traição foi real. A espera foi real. A lição, completamente real. Agora volta comigo para o início de tudo. Meu nome é Antônio Luiz Ferreira, 64 anos. Sou pintor-restaurador. Restauro móveis antigos, molduras, objetos que as pessoas julgam estragados, mas que só precisam de paciência e de uma mão que saiba ouvir o material. Aprendi cedo que madeira não mente. Ela mostra tudo. Onde foi úmido, onde foi castigado, onde alguém bateu e fingiu que não havia nada. Você só precisa saber olhar. Minha oficina fica nos fundos da casa no bairro Sagrada Família. Casa de esquina, parede de pedra-sabão na entrada, jabuticabeira no quintal. A placa desbotada na frente, Ferreira Restaurações, nunca repintei porque ficou assim enquanto Helena estava aqui. Helena. Dona Helena Cristina Ferreira, professora de língua portuguesa por 28 anos. Mulher de voz baixa e firmeza de granito. Nos casamos em julho de 1987. Não tivemos filhos, nos tornamos o lar um do outro.
E foi mais do que suficiente. Em março de 2018, após 11 meses de tratamento para um câncer de ovário, Helena foi embora. Segurei a mão dela até o final. A última coisa que ela fez foi apertar meu dedo indicador, um gesto pequeno, cheio de tudo que ela não precisava mais dizer. Ela deixou livros, terços de madeira de cada cidade que visitamos e uma caixinha de veludo vermelho desbotado na gaveta da cômoda. Dentro havia um relógio de bolso. De ouro fosco, com a tampa gravada com as iniciais do meu pai. AJF Helena o guardava com um cuidado que eu nunca pedi. Ela simplesmente sabia que aquilo era o mais precioso no que eu carregava. Esse relógio vai aparecer mais vezes nessa história. No ano e meio seguinte, mantive uma rotina de sobrevivência organizada. Café forte sem açúcar, varanda, jabuticabeira, silêncio. Depois a oficina. E nas sextas, o Nelson, meu vizinho de frente, ex-advogado aposentado, homem de presença sólida que sabia o tamanho exato do que falava. Eu estava sozinho, mas estava de pé. E então veio Marina. Foi numa feira de antiguidades na Lapa, em outubro de 2018. Ela perguntou se eu entendia de espelhos. Falei sobre verniz e entalhes. Ficamos 40 minutos conversando rodeados de peças velhas. Trabalhava com decoração de interiores, era divorciada há 6 anos. Disse que adorava antiguidades porque coisas antigas têm memória. Achei que Helena teria gostado daquela frase. Em fevereiro de 2019, me visitou na oficina. Ficou 1 hora perguntando sobre tudo. Numa dessas visitas, olhou para a fachada e disse de passagem: "Você tem algum imóvel alugado? Com esse espaço e trabalhando sozinho, imagino que tem uma renda paralela." Eu tinha um apartamento no Santa Efigênia. Alugava por $1.200 por mês desde 2005. Disse que sim. Ela disse que ótimo e mudou de assunto imediatamente. Senti alguma coisa. O tipo de desconforto que vem quando você bate num ponto que soa oco por dentro. Mas descartei. Curiosidade profissional. Não era. Em setembro de 2019, nos casamos. Cartório, almoço no quintal. Nelson foi minha testemunha. O irmão dela, Fábio Souza, foi testemunha de Marina. Fábio. Sorriso fácil, voz que enchia o ambiente. Me abraçou com a força de quem quer parecer familiar antes de ser. No fim do almoço, me puxou de lado e disse que precisávamos conversar sobre negócios em breve. Aquilo também soou oco, mas eu estava feliz naquele dia. E quando a gente acha que está feliz, os sons ocos ficam muito mais difíceis de ouvir. Se você já confiou em alguém do seu círculo e descobriu tarde demais que havia um interesse calculado por trás do sorriso, me conta nos comentários. Uma linha basta, porque quando alguém lê aquele comentário, percebe que não está sozinho.
Se essa história está te tocando, aperta o joinha agora. E se você ainda não está inscrito nesse canal, me faz esse favor agora. Aperta o botão de inscrever e ativa o sininho, porque o que Marina e o irmão dela fizeram nos 2 anos seguintes vai te deixar sem palavras. Continua comigo no próximo bloco. Os primeiros meses de casamento foram de uma normalidade que eu confundi com paz. Marina cuidava da casa com eficiência. Cozinhava bem, panela de ferro no fogão, cheiro de alho e louro desde a tarde. Recebia clientes com um sorriso hospitaleiro. Lembrava de remédios, consultas, vencimentos. Era funcional, era atenta. Mas havia uma frieza por baixo de tudo isso. Como verniz sobre madeira ruim, bonito por cima, mas o tato de quem conhece sente a diferença. O primeiro episódio aconteceu em novembro de 2019. Era um sábado de tarde, eu estava na oficina num trabalho delicado. Uma escrivaninha do século XIX lixara a mão, no ritmo de quem trabalha em silêncio e fica bem assim. Marina entrou sem bater. Você vai ficar aqui a tarde toda? Disse que sim, que tinha prazo na segunda. Ela ficou na porta um momento, olhando a oficina como quem calcula. Depois, preciso que você assine umas coisas. Fábio mandou uns papéis. Perguntei o que era. Nada importante. Uma formalidade de abertura de conta. Peguei os papéis. Eram 3 folhas, dobradas de um jeito que só a linha de assinatura ficava visível. Pedi para abrir e ler. Ela suspirou. Curto, controlado, como quem está sendo paciente com uma criança teimosa. Antônio, são formulários de banco. Você vai parar o seu serviço para ler formulário de banco? Assinei. Hoje eu sei o que assinei naquele dia. Na época não sabia, e não fui atrás de descobrir. Esse padrão se repetiu pelo menos 4 vezes nos meses seguintes. Sempre papéis sem importância, sempre no meio de algo que eu estava fazendo, sempre com o nome do Fábio como referência. Ele havia se tornado presença constante na minha vida financeira, sem que eu conseguisse precisar quando isso havia acontecido. Em março de 2020, com a pandemia reduzindo os trabalhos, Fábio sugeriu abrir um CNPJ novo. Disse que era para acessar crédito emergencial, que eu ficaria de fora por uma pendência que ele já estava resolvendo. Assinei. O que eu não sabia, esse CNPJ tinha 2 sócios, Fábio Souza e Marina Souza Ferreira. O meu nome não aparecia em lugar nenhum. Em julho de 2020, Marina propôs transferir o apartamento do Santa Efigênia para o nome dela. Você tem 61 anos, Antônio. Ter um imóvel no nome de um idoso complica qualquer operação de crédito. No meu nome fica mais fácil. Eu não era idoso, mas ela plantou aquela palavra com cuidado, como quem planta uma semente que vai crescer sem você ver.
Na terceira vez que o assunto apareceu, eu cedi. Em agosto de 2020, o apartamento foi transferido numa escritura que Fábio providenciou como doação entre cônjuges. Uma tarde de cartório, ar-condicionado frio demais, escrivã que não levantou os olhos uma única vez. Eu perdi 180 mil reais em patrimônio naquela tarde e acreditei que havia feito a coisa certa. Setembro de 2021, sexta-feira à noite. Marina havia convidado 4 amigas para jantar. O assunto derivou para viagens. Mencionei Helena, que ela havia amado a igreja de São Francisco em Ouro Preto, que comprara 1/3 de madeira que eu ainda guardava. Silêncio por um segundo. Marina colocou a taça de vinho na mesa. Antônio. A voz calma. Aquela calma que é muito pior do que gritar. Você precisa enterrar essa mulher de vez. Ela morreu. Faz mais de 3 anos. Eu sou sua esposa agora. As 4 amigas ficaram em silêncio absoluto. Claudinha desviou o olhar para o copo. Vera dobrava e desdobrava o guardanapo. As outras 2 olhavam para a mesa com aquela concentração falsa de quem evita uma cena. Nenhuma delas disse nada. Nenhuma. Senti o jantar subir até a garganta. O calor no rosto, nas orelhas. Meu coração num ritmo que não era de emoção. Era de humilhação. Do tipo que queima devagar, que não explode, que fica. Mas não disse nada. Sorri levemente. Murmurei um "é verdade", que não era verdade nenhuma. Levantei da mesa 10 minutos depois. Saí pela porta dos fundos. Parei no quintal, embaixo da jabuticabeira. O ar cheirava a terra molhada. Coloquei a mão no bolso direito. Hábito antigo desde que meu pai me deu o relógio. Naquela noite, ele não estava comigo. Mas o gesto me trouxe a imagem da caixinha de veludo vermelho lá dentro. Fiquei no quintal por 15 minutos. Ouvi as risadas que voltaram lá dentro como se nada houvesse acontecido. Naquela noite, Marina não mencionou o episódio. Escovou os dentes. Disse boa noite. Dormiu. Eu fiquei acordado até às 3 da manhã, olhando para o teto. Comecei a me perguntar quando havia parado de ser eu mesmo. Havia uma versão de Antônio Ferreira que não assinava papel sem ler, que ouvia o som oco e não inventava desculpas para ele, que não ficava sentado ouvindo alguém apagar a memória da mulher de 32 anos da sua vida enquanto 4 pessoas fingiam não ter ouvido. Quando foi que eu virei essa outra versão? Me levantei às 4, fiz um café. Fiquei sentado na cozinha escura com a caneca na mão. E me veio uma frase que Helena disse numa tarde de inverno. Ela estava na cadeira de vime perto da janela da oficina, eu lixava um pedaço de cedro. Ela baixou o livro e disse: Antônio, madeira que aguenta a lixadeira fica mais bonita. Gente também. Naquela madrugada de setembro de 2021, aquela frase voltou de um jeito diferente. Não como consolo, como aviso. Eu estava sendo lixado.
com a paciência de quem tem um plano e tempo para executá-lo. E havia algo dentro de mim, pequeno, mas resistente, como o miolo de um carvalho antigo, que ainda não havia cedido. Não decidi nada naquela noite, mas algo mudou. Uma centelha que não apaga. E na semana seguinte, a vida me deu o sinal que eu precisava para enxergar tudo. Era uma segunda-feira de outubro de 2021. Marina havia saído cedo. Fábio ligou dizendo que havia deixado um envelope com notas fiscais na mesa do escritório. Pediu para eu confirmar se estava lá. Fui até o escritório. O envelope do Fábio não estava na mesa. Procurei nas gavetas. Na segunda gaveta do lado esquerdo, encontrei um envelope diferente, menor, de papel craft, sem identificação, dobrado ao meio. Abri. Eram extratos bancários, de uma conta que eu não conhecia. No cabeçalho em azul, Ferreira Restaurações Unidade Premium, seguido de um CNPJ que eu nunca havia visto. A conta estava em nome de Fábio Luiz Souza como titular e Marina Souza Ferreira como co-titular. Os extratos cobriam 18 meses, depósitos regulares, 2.200 reais aqui, 3.800 reais ali, 5.000 reais num mês bom. Os nomes dos depositantes eram os meus clientes: o Dr. Márcio Albuquerque, a família Guimarães do Carmo, o Colégio Santa Maria, o Senhor Benedito do Funcionários, que me mandava uma peça por ano desde 1998. Meu dinheiro. Gerado pelo meu trabalho, pelo meu nome, pela minha reputação de 30 anos, indo para a conta do irmão dela e dela. Fiquei parado com o envelope na mão. O escritório tinha uma janela voltada para o quintal. A jabuticabeira estava lá, quieta. Um pombo pousou no muro e ficou olhando para nada. Tudo normal lá fora. Tudo completamente diferente dentro de mim. Sentei no chão, com as costas na parede, o envelope aberto no colo. Comecei a juntar as peças. A pergunta sobre o apartamento no início do namoro. Os papéis que assinei sem ler. A transferência do imóvel. Os clientes que pararam de ligar. O saldo sumindo todo mês. Fábio em tudo. Marina em tudo. Não era desorganização. Era um plano. E eu era o plano. Me levantei. Fui até a cozinha, bebi um copo de água em pé na frente da pia, voltei. Com o celular, fotografei cada folha dos extratos, 37 fotos no total. Dobrei tudo de volta exatamente como estava. Gaveta fechada na mesma posição. E liguei para Nelson. Nelson mora na casa de frente à minha há 23 anos. Íamos pescar juntos toda sexta-feira até Marina deixar claro, aos poucos, que não aprovava. Nunca disse não vai, mas havia os comentários leves e frequentes que foram mudando o que eu achava razoável sem que eu percebesse a mudança. Fui deixando Nelson de lado com a vergonha de quem não sabe explicar que a esposa não aprova a amizade. Liguei para ele às 10 daquela segunda-feira.
Nelson, você tem um tempinho hoje? Tenho a tarde inteira. Vem aqui ou quer que eu vá aí? Vem aqui, mas vem pelo portão dos fundos. Houve uma pausa curta. Já venho, ele disse. Chegou às 2. Camisa polo azul, calça bege, um caderninho de capa preta que eu nunca havia visto. Levei café. Sentamos na oficina com a porta fechada e eu contei tudo, do começo, sem poupar detalhe. Ele ouviu sem interromper. Só anotou. Quando terminei, ficou quieto por 30 segundos. Então, o que você me descreveu tem nome. Desvio de receitas com utilização de pessoa jurídica interposta. Mas não adianta nada sem provas sólidas. Se você confrontar antes de estar pronto, eles destroem o que puderem e complicam qualquer processo futuro. Perguntei quanto tempo levaria. Ele me olhou com os olhos de quem passou décadas lendo contratos. Se você aguentar esperar, pode sair desse processo com tudo que é seu de volta. E com juros. Respirei fundo. Nelson, eu sou restaurador. Sei esperar. Ele sorriu pela primeira vez. Eu sabia que ia gostar de trabalhar com você. Naquela noite, depois que Nelson foi embora, fui até a gaveta embaixo da bancada. A caixinha de veludo vermelho estava lá. Tirei o relógio do meu pai. AJF, gravado na tampa. Pensei em Helena, que havia guardado aquilo por 30 anos com o mesmo cuidado com que guardava tudo o que importava. E me veio a frase dela de volta. Madeira que aguenta a lixadeira fica mais bonita. Gente também. Não era raiva o que eu sentia naquele momento. Era clareza. Eu ia agir porque era a coisa certa. Porque meu nome, o nome que meu pai me deu e que Helena havia carregado com dignidade, não podia ser entregue assim, sem que eu olhasse nos olhos deles e dissesse: não. Fechei o relógio. Coloquei de volta na caixa. Naquela noite, decidi quem eu queria ser no fim dessa história. Os 2 anos seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Continuei dormindo no mesmo quarto que Marina. Continuei sendo educado com o Fábio. Sorria quando devia. Respondia quando devia. Tudo normal na superfície. Por baixo, com a ajuda do Nelson, fui construindo o dossiê. Nelson indicou a doutora Carla Mendonça, advogada especializada em dissolução societária e recuperação de bens. Mulher de 50 anos, cabelo grisalho curto, olhos que te avaliavam com rapidez de quem já ouviu muita história. Ela ouviu o meu caso e disse direta: é possível recuperar, mas vai exigir disciplina. E eu tinha disciplina de sobra. O perito contábil, Dr. Reinaldo, passou 3 semanas em extratos e registros. O que encontrou foi sistemático. De março de 2020 a outubro de 2021, 87.400 horrores desviados da minha receita em 36 transferências, todas para a conta da Ferreira Restaurações Unidade Premium. Além disso, o apartamento estava sendo alugado por Marina desde janeiro de 2021 por 1.400 mensais, depositados numa conta só no nome dela. Mais R$ 26.600 ao longo de 19 meses.
Total rastreado, 114 mil borrais. Em paralelo, reconquistei silenciosamente os clientes desviados. Liguei para cada um a um, ao longo de 2022. 7 dos 10 voltaram. O Dr. Márcio Albuquerque me ligou pessoalmente. Antônio, eu sabia que tinha algo errado. Aquele serviço não tinha a sua mão. Em fevereiro de 2023, a doutora Carla ligou. Antônio, está na hora. Marina havia pedido o divórcio na semana anterior. Achava que havia planejado tudo. Não sabia que eu havia chegado 2 anos antes dela. Na manhã de 15 de março, antes de sair, fui até a gaveta. Abri a caixinha de veludo vermelho. Segurei o relógio do meu pai por alguns segundos. Hoje, pai, eu disse em voz baixa. Fechei a caixa. Peguei a pasta. Saí pela porta. A sala do Dr. Renato Maia tinha paredes de MDF escuro que tentava imitar madeira nobre e não conseguia. Eu noto essas coisas. Éramos 5. Eu, com o Dr. Cláudio Pires, meu advogado, homem calmo de 55 anos que nunca elevava a voz. Marina, com o Dr. Leonardo Bastos, o jovem de terno cinza, e a doutora Carla, que havia decidido comparecer porque queria estar presente. Marina havia chegado antes de mim. Olhou para a minha pasta com o sorriso de quem acha que sabe o que há dentro. Não sabia. O Dr. Leonardo apresentou a proposta. Marina ficava com o apartamento do Santa Efigênia, com o carro, com $900 da conta conjunta. Eu ficava com a casa e a oficina, bens anteriores ao casamento. Eles não tinham opção quanto a isso. Marina deslizou a pasta na minha direção. Sorriu. Assina o divórcio e sai com o que veio. Eu a olhei por um segundo. Pensei em Helena. Pensei no relógio. Coloquei minha pasta sobre a mesa. Abri devagar, com o mesmo cuidado com que abro uma gaveta de cômoda antiga para não forçar a madeira. Pode começar, eu disse. Primeiro documento. O relatório do perito contábil Dr. Reinaldo. 31 páginas numeradas. Cada transferência irregular listada por data, valor, origem e destino. De março de 2020 a outubro de 2021. 36 movimentações. Total, $87.400. Marina não piscou. Segundo documento, os extratos da conta separada que ela havia aberto para os aluguéis. $19 meses de depósitos mensais de $1.400. Total, $26.600. O Dr. Leonardo olhou para o documento. Depois olhou para ela. Ela disse, firme, isso foi administração de bem conjugal. O Dr. Cláudio respondeu com a educação de quem esperava exatamente essa resposta. A administração de bem conjugal não inclui depositar renda em conta exclusiva sem o conhecimento do cônjuge. Terceiro documento. As procurações que eu havia assinado em 2019 e 2020.
O Dr. Cláudio leu em voz alta as cláusulas, a que autorizava Marina a assinar transações imobiliárias em meu nome, a que dava ao Fábio poderes sobre meu CNPJ. Ambas utilizadas. Marina disse. Ele sabia. Estava de acordo com tudo. Quarto documento. O Dr. Cláudio colocou na mesa um pendrive preto. Neste dispositivo há 3 gravações de áudio de 2022, em conversas nas quais a senhora participava voluntariamente. A senhora faz referências explícitas ao apartamento do Santa Efigênia como meu investimento e discute os rendimentos com o Sr. Fábio sem qualquer menção ao Sr. Antônio como beneficiário. O silêncio que desceu sobre aquela mesa foi diferente de todos os silêncios anteriores. O Dr. Leonardo se inclinou para Marina e os dois conversaram em voz muito baixa por uns 15 segundos. Quando ele ergueu a cabeça, havia menos confiança no rosto dele. Precisamos de uma pausa. Claro, respondeu o Dr. Cláudio, mas antes, o último documento. Era uma declaração assinada pelo Dr. Márcio Albuquerque e 2 outros clientes, descrevendo como haviam recebido materiais da Ferreira Restaurações Unidade Premium sem terem solicitado qualquer mudança de fornecedor. Marina me olhou pela primeira vez desde que os documentos haviam começado. Não era mais o olhar de quem sorri com vantagem. Era o olhar de quem percebe que o terreno que achava firme é madeira apodrecida cedendo. O Dr. Cláudio colocou o item final, o boletim de ocorrência registrado em fevereiro de 2023, junto à Delegacia de Crimes contra o Patrimônio. A continuidade desse processo criminal depende do que for acordado nesta sala hoje. A pausa durou 45 minutos. Pedi um copo de água. Bebi devagar, com as mãos firmes. Quando Marina voltou, havia algo diferente nela. O batom havia sumido. O rosto mais cansado, não de anos, de verdade. Como se manter aquela máscara por 4 anos houvesse cobrado uma conta vencendo naquele momento. O acordo, restituição dos 87.400 reais em parcelas de 2.180 por 40 meses. Devolução do apartamento mediante escritura de desfazimento. Pagamento dos 26.600 reais em parcela única em até 90 dias. Renúncia de qualquer pedido de partilha ou pensão. E o compromisso formal de que Fábio encerraria a Ferreira Restaurações, unidade premium, definitivamente. Em troca, eu retiraria o boletim. 1 hora redigindo cada cláusula. Marina assinou sem olhar para mim. A caneta arranhava o papel com pressão maior do que o necessário. Quando tudo estava assinado, me levantei. Peguei a pasta. Marina estava de costas, arrumando os papéis. Disse, sem se virar: "Você poderia ter simplesmente conversado comigo." Parei. Respirei.
E então me virei, não para a porta, mas para ela. Marina me olhava, papéis contra o peito, ombros levemente curvados. Não de derrota, de cansaço de quem passou tempo demais fingindo ser outra coisa. Falei devagar. Marina, você foi a primeira pessoa depois de Helena com quem eu conversei de verdade por um longo tempo. E eu acreditei que você era real. Talvez parte de você fosse. Ela não disse nada. Não tenho raiva de você. Tenho raiva da escolha que você fez. Tem diferença. Você não me tirou nada que não possa ser recuperado. E tudo que foi tirado já está voltando. Levantei a mão gentilmente antes que ela pudesse falar. Não precisa dizer nada hoje. Os olhos dela marejaram. O primeiro momento de verdade que eu via nela em muito tempo. Sinto muito, ela disse. A voz quebrou levemente no final. Assenti uma vez, devagar. Me virei, peguei a pasta e saí pela porta. No corredor, Nelson estava sentado numa cadeira de espera. Havia insistido em vir, só para estar perto. Quando me viu, levantou os olhos. Eu sorri. Ele sorriu. Apertamos as mãos, firme os dois, e descemos juntos até a rua iluminada de março, onde o sol da tarde ainda estava quente. Nos meses seguintes, o acordo foi sendo cumprido dentro do prazo. A escritura de desfazimento foi lavrada em cartório no dia 22 de abril de 2023. O apartamento do Santa Efigênia voltou ao meu nome numa cerimônia burocrática de 20 minutos que valeu cada segundo dos 2 anos que eu havia esperado. Os 26.600 rares do aluguel foram depositados 2 dias antes do prazo. As parcelas de 2.180 começaram a chegar no dia 5 de maio e seguiram sem interrupção. A Ferreira Restaurações Unidade Premium encerrou as atividades em junho de 2023. Fábio nunca me procurou. Soube que foi para Uberlândia. Claudinha, a amiga que havia dobrado e desdobrado o guardanapo em silêncio naquela noite, me encontrou por acaso numa farmácia em outubro de 2023. Antônio, aquela noite, eu devia ter dito alguma coisa. Era para ter dito, Claudinha, respondi, sem raiva, com a calma de quem já passou pelo fogo. Ela ficou com aquele olhar de quem carrega algo pequeno que não vai embora fácil. Às vezes a consciência é uma punição mais duradoura do que qualquer sentença. Hoje, numa manhã de setembro de 2024, estou sentado na varanda de trás com uma caneca de café. Forte, sem açúcar, o jeito que Helena gostava e que eu nunca mudei. A jabuticabeira está carregada. Os frutos escuros, quase pretos, brilhando com a garoa fina que caiu antes do amanhecer. O cheiro de terra molhada está no ar. A oficina está aberta.
Tenho 3 trabalhos em andamento: uma cristaleira de cerejeira dos anos 40, um baú de couro português do século XIX e um conjunto de cadeiras Toné que um hotel antigo de Santa Teresa quer recuperar. Trabalhos bons, do tipo que fazem sentir que o que faço tem valor real no mundo. Retomei as pescarias de sexta-feira com Nelson. A gente pesca pouco, mas o silêncio entre uma conversa e outra é do tipo bom. Em março deste ano, minha sobrinha trouxe o filho mais novo, o Mateus, 8 anos. Passamos uma tarde inteira na oficina. Ensinei a ele como se segura uma lixa. Sempre no sentido da fibra, nunca contra, porque a madeira conta da história de como foi tratada. No final da tarde ele me olhou e disse: Tio Antônio, como você aprendeu a fazer isso? Com tempo, eu disse, e com ajuda. Ele assentiu com a seriedade de quem acha que faz todo o sentido. Numa tarde de agosto, fui até a gaveta. Tirei a caixinha de veludo vermelho, o relógio do meu pai, AJF, na tampa de ouro fosco. Não havia mais dor naquele gesto. Havia gratidão. Cometi erros nessa história. Vários. Assinei papéis sem ler, porque queria acreditar que estava em segurança. Deixei a amizade com Nelson murchar porque era mais fácil. Confundi funcionalidade com afeto, presença com intenção. Qualquer um de vocês, em algum grau, teria feito o mesmo. Mas carrego as lições. A primeira. Confiar não é o mesmo que fechar os olhos, mas confiar não significa abrir mão do discernimento. A segunda, quando algo soa oco, pare. Eu ouvi aquele som pelo menos 3 vezes e escolhi a explicação mais confortável. O instinto de 60 anos de experiência é uma ferramenta de precisão. Use. A terceira, pedir ajuda não diminui ninguém. Ligar para o Nelson foi a decisão mais importante que tomei nessa história. Sobre perdão. Perdoei Marina? Em certa medida, sim. Não porque ela merece, mas porque carregar aquela raiva seria deixá-la morar dentro de mim de graça. Mas perdoar não significa absolver. As consequências vieram. Perdão sem consequências não é perdão. É conivência disfarçada de generosidade. Amor não é silêncio diante da injustiça. É exatamente o contrário. Toda noite, antes de dormir, eu rezo um terço. Helena reacendeu esse hábito em mim sem dizer nada. Ela não era de falar de religião, era de praticar, em silêncio. Nos piores momentos desses 2 anos, deitado ao lado de alguém que me roubava, fingindo que não sabia, eu rezava. Não pedia vingança. Não pedia que as coisas se acelerassem. Pedia clareza. E a clareza vinha. Como a luz que entra pela fresta da janela da oficina, pouca, certeira, suficiente para trabalhar. Helena me disse uma vez que Deus não apressa as madeiras, mas também não deixa nada bom apodrecer sem antes dar a chance de ser salvo.
Aquele envelope foi encontrado num dia em que eu procurava outra coisa. Nelson estava na varanda quando eu precisei. Os clientes voltaram no momento certo. Marina pediu o divórcio exatamente quando eu já estava pronto para ele. Chame de sorte. Chame de coincidência. Eu chamo de graça. Saí dessa história não menor do que entrei, maior. Quem atravessa o fogo sem se destruir sai temperado, como a madeira que aguenta a lixadeira. Fica mais bonita. Se você ficou comigo até aqui, você não é uma pessoa qualquer. Você é alguém que sabe ouvir, que fica com uma história difícil até o final, porque sabe que as histórias difíceis têm as lições mais verdadeiras dentro delas. Você já esteve numa situação em que percebeu tarde demais que a confiança que deu foi usada contra você? Na família, no casamento, no trabalho? Uma coisa grande ou pequena que mudou algo em você para sempre. Conta pra mim nos comentários. O que aconteceu? Como você saiu? Ou você ainda está no meio disso? Esse canal existe para esse tipo de troca, de reconhecimento, de saber que a dor que você sentiu é legítima e que existe um caminho do outro lado, mesmo que você não consiga vê-lo agora. Se essa história te fez sentir alguma coisa, raiva, alívio, esperança, aquele aperto no peito de quem se reconhece em alguém, aperta o joinha agora. Esse gesto me diz que tem alguém do outro lado. E isso vale muito mais do que qualquer número numa tela. Se você ainda não é da família desse canal, me dá esse presente. Aperta inscrever e ativa o sininho. Tem muitas histórias como essa esperando para ser contadas. Histórias de pessoas que foram traídas e resistiram, que foram apagadas e voltaram mais inteiras do que estavam antes. Compartilha esse vídeo com alguém que precisaria ouvir isso hoje. Pode ser sua mãe, uma amiga num divórcio difícil, alguém sofrendo em silêncio que precisa saber que dá para sair pelo outro lado com a dignidade intacta. Eu sou Antônio, 64 anos. Trabalho com madeira antiga e com tempo. E aprendi, da forma mais difícil, que paciência não é fraqueza. É a ferramenta mais poderosa que uma pessoa pode ter nas mãos. Obrigado por ter ficado até o final. De verdade. Alguns elementos desta história foram adaptados para fins narrativos e preservação de privacidade. A lição é completamente real. Até a próxima história.